Bom dia, Buenos Aires. Hoje a gente levantou cedinho porque o nascer do sol tava lindo. Foi como um presente pra gente que acabou de chegar aqui nessa cidade. Então a gente correu pra fazer um cafezinho só pra despertar, porque ao contrário dos outros destinos, Buenos Aires não é uma cidade muito aventureira. Então a gente vai pra um rolê mais cultural e gastronômico dessa vez. E a gente espera conseguir compartilhar o nosso ponto de vista dessa cidade com vocês. E logo no primeiro dia fomos conhecer o Vive Café. E aqui eu preciso parar e falar que vou pular esse café. Lá na frente vocês vão entender o porquê. Nosso primeiro ponto foi o Jardim Japonês. O Jardim Japonês de Buenos Aires é um dos maiores jardins japoneses fora do Japão. Ele fica no bairro de Palermo e foi inaugurado em 1967, como símbolo da amizade entre Argentina e Japão. O espaço é super bem cuidado, cheio de detalhes. Pontes vermelhas, carpas no lago, cerejeiras e uma arquitetura típica que traz muita paz. Dá para caminhar com calma, meditar, tirar fotos lindas e até comer num restaurante japonês que tem ali dentro. É um passeio bem tranquilo, ideal para dar uma pausa na correria e curtir a natureza com tranquilidade. Gente, eu tô tão maravilhada com isso aqui. A gente tomamos um café maravilhoso, e viemos pra cá, pro Jardim Japonês. E assim, eu tô apaixonada, é muito lindo. A gente pagou na cotação de agora, né, de setembro, 4.500 pesos por pessoa. Aceitam tarreta, né, aceitam cartão, dinheiro. E são essas imagens lindas que vocês vão ver. A gente chegou um pouquinho mais cedo, então foi mais fácil a gente conseguir desfrutar o silêncio, a paz, a paisagem. Agora realmente já está um pouco mais cheio, tem excursões escolares com crianças, tem bastante pessoas aqui, tem muitos brasileiros aqui também aproveitando esse lugar. Mas assim, o paisagismo é lindo, tem os peixes muito lindos, as carpas nos lagos que eles criam são assim, muito coloridos. Então é um lugar onde você vem para respirar um ar livre aqui em Buenos Aires. E assim, é um lugar que eu tô maravilhado, é muito bonito. Cada ponto que você olha tem um ponto de destaque que chama a sua atenção diferente. Então também recomendo conhecer aqui, o Jardim Japonês. E entre um ponto e outro a gente decidiu ir andando, porque a gente quer aproveitar, desfrutar um pouco, né, das ruas que são lindas. A gente está indo agora lá para Floralis Genérica, é uns 20 minutos de onde a gente estava para lá, mas a gente não se arrepende de fazer essa caminhada porque realmente é muito bonito o percurso e tem sido bem proveitoso, assim. Então a gente tá legal, a gente está gostando bastante. Depois de caminhar alguns minutinhos pela cidade, a gente chegou na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires.
O prédio é imponente, com aquelas colunas gigantes que lembram construções gregas. É um ponto turístico bem famoso por aqui. E bem do ladinho dela tá a Floralis Renérica, que já teve dias melhores, mas mesmo assim ainda é um ponto que super vale a visita. Uma escultura enorme de aço que representa uma flor. Ela tem mais de 20 metros de altura e foi projetada para abrir e fechar as pétalas dependendo da hora do dia, como se fosse uma flor de verdade. Galera, a gente acabou de chegar aqui no nosso Airbnb, a gente está um pouco cansado, a gente caminhou bastante. A gente saiu lá do Jardim Japonês, a gente foi para Floralis Renérica, a gente passou no museu, a gente fez uma pausa rápida no Almacém Pizzaria, que tem uma pizza sensacional, super recomendo também. A massa fininha, crocante, airada, o recheio é maravilhoso. E aí agora a gente vai dar uma descansada aqui para poder aproveitar também um pouco da noite. Porque por mais que a gente não faça grandes aventuras, é cansativo, né? Você sair de um ponto ao outro, e como a gente optou por andar também, por ir andando entre um ponto e outro, a gente acaba que se desgasta um pouco. O clima tá bem gostoso, tá friozinho assim, mas tá sol. Então quando a gente tá de frente pro sol tá bem quente, e quando a gente tá na sombra tá frio. Então a gente também fica nessa de tira blusa, põe blusa, tira blusa, põe blusa. Mas a gente tá se divertindo, a gente tá aproveitando, e vamos ver o que a noite nos espera hoje. Então hoje a gente vai encerrar o nosso dia aqui no Porto Madeiro. A gente vai jantar por aqui, a gente vai dar uma caminhadinha por aqui. E como eu falei, não tem muito o que fazer, então é um rolê mais de aproveitar a gastronomia do lugar, os pontos mais bonitos. E aqui a gente não pode deixar de não visitar, apesar de já termos vindo aqui uma vez. Mas a gente sempre que estiver em Buenos Aires, certamente voltaremos aqui, porque aqui é um dos lugares mais bonitos que eu conheço aqui na cidade. E tem um pôr do sol lindo, a gente nunca pegou o nascer do sol aqui, mas o pôr do sol é maravilhoso, ó, dê uma olhada nisso. Para fechar o dia, a gente jantou no Villegas Resto e Grill. O jantar saiu por cerca de R$500 para o casal, com a entrada, 2 pratos principais, sobremesa e uma garrafa de vinho. Na Argentina, os pratos costumam ser bem fartos, então dá tranquilo para dividir ou sair de lá super satisfeito. Além da comida, o ambiente é lindo e o atendimento foi ótimo. Vale muito a pena se você quer uma experiência gastronômica mais completa. Lança barra. Começamos o segundo dia com mais um café. Dessa vez escolhemos o Piccolina Café, um lugar super charmoso e acolhedor. O ambiente é bem gostoso, com uma decoração bem pensada e aquele clima perfeito para começar o dia com calma. O cardápio tem várias opções gostosas, desde cafés especiais até doces e lanches leves, bom para dar aquela energia antes de explorar mais a cidade. Está no apartamento agora, a gente parou um pouco com a programação gastronômica e cultural para ir no mercado, porque sempre que a gente vem pra Argentina também a gente gosta de aproveitar para comprar algumas coisas, ou que no Brasil tem um preço mais elevado, ou que a gente não encontra por lá. É o caso de alguns vinhos, de alguns doces,
que ou é difícil achar lá, ou quando acha realmente está um preço mais elevado. Então a gente, como também tem esse gosto por saber como é que tá, o que tem diferente, o que os locais gostam de consumir, ou até mesmo os vinhos que lá são bem mais caros, aqui a gente consegue num preço acessível. A gente sempre tira um tempinho para ir no mercado, saber o que está rolando de preço, saber o que está rolando de novidade, que lá no nosso país não é tão comum assim. E das coisas que a gente compra, é claro que não pode faltar alfajor, não pode faltar vinho. A gente geralmente compra doce de leite também, mas a gente concorda que no Brasil temos bons doces de leite, então por conta de peso na mala e tudo mais, dessa vez não vai rolar o doce de leite. Galera, esse museu que a gente acabou de visitar, o das Artes... Museu Nacional de Arte Decorativa. Decorativa. Incrível, lindo. É interessante ver como que funcionavam as casas, a decoração, os móveis. De luxo, primeiramente, não é qualquer casa. Mas assim, a gente ficou muito encantado e agora a gente vai procurar um lugar para almoçar. Eu acho que a gente vai para o mercado de São Telmo. Lá algumas boas recomendações a gente ainda não conhece, então bora! Mercado de São Telmo, que é parada obrigatória para quem visita Buenos Aires, são várias bancas de comida, antiguidades, arte e muito mais. A gente provou as clássicas empanadas de carne e de cebola, que estavam incríveis, e também o famoso choripã, aquele pão com linguiça que é super tradicional por aqui. É o tipo de passeio que mistura cultura, gastronomia e história num só lugar. A gente chegou agora sem planejar, sem nada, porque também já conhecemos aqui a Casa Rosada, né? Mas a gente veio do mercado de São Telmo depois de ter comido umas empanadas e um choripã que estava simplesmente, pô, sensacional. A gente se perdeu entre uma rua e outra porque a gente fica parecendo uns pintos no lixo, olhando pra cima, vendo os detalhes, as construções. Que a gente curte isso, a gente acha muito bonito e a gente sai andando por aí só pra observar. E aí, sem querer, a gente se deu de cara com a Casa Rosada. Então, por que não passar por aqui, renovar umas fotos, gravar alguns vídeos daqui desse monumento que é tão conhecido, que é um dos principais daqui de Buenos Aires. E tá lindo porque o sol está se pondo agora e ela tá, pô, iluminada, tá lindo, tá lindo. Nossa viagem está chegando ao fim, claro que a gente vai aproveitar essa noite ainda. Desejamos que seja como foram as outras noites, mágicas, comendo muito, comendo bem. E é isso, por hora tem sido isso.
Esse restaurante aqui se chama La Pescadorita. E olha, não foi uma dica, hein? Foi uma ordem mesmo que recebi dos meus amigos. Você tem que ir. E só depois de conhecer eu entendi exatamente o porquê. Comida incrível, atendimento impecável e um clima que te faz querer ficar horas ali. Sem dúvidas entrou pra minha lista de favoritos. Lembra que lá no comecinho do vídeo eu disse que voltaria aqui depois? Então, esse café foi tão especial que foi o único lugar que a gente repetiu nessa viagem. É um cantinho super aconchegante, com um atendimento leve, descontraído e o principal, um dos melhores cafés da vida. Tudo que a gente provou lá era simplesmente delicioso. Fui, voltei e voltaria 1000 vezes, fácil, fácil. Claro que eu não conheço todos os cafés de Buenos Aires, mas até agora esse é o meu favorito, de longe. Essas foram algumas experiências incríveis que eu recomendo de coração. Mas mais que isso, fica aqui um convite para você também explorar novos lugares, conhecer novos sabores, enfim, sair do roteiro. E depois volta aqui e compartilha comigo suas experiências. Mais uma vez, muito obrigado por assistir, até a próxima e vem junto.